Hoje vamos bater um papo sobre a eliminação da transmissão vertical do HIV. Brusque foi contemplada aí com 2 prêmios: o selo de boas práticas rumo à eliminação de transmissão da hepatite B e também do HIV, a transmissão vertical do HIV. Também estamos vivendo aí o Dezembro Vermelho, que é o de conscientização aí, o combate à AIDS, né? E por isso nós chamamos aqui as nossas convidadas. Estamos já no Rádio Revista Cidade, já está entre nós aqui as nossas convidadas, a Gisele, eu vou chamar de Gisele Pruner, agora que eu tomei conhecimento quem é o pai da Gisele, e também a Carol Massaneiro. Começar com você, Gisele. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como é que tá o teu pai? Meu pai tá ótimo, tá em Bombas, na praia, né? Tá melhor que todo mundo aqui. Aposentado. Isso aí. O Hélio Pruner, cara, foi professor de educação física aí de tanta gente, ele no Dom João Becker, né? No Consul também. Dom João Becker. Também educação física também. Deu aula no município também, não lembro qual é a escola. Ele não foi meu professor, eu acho que ele foi professor do meu irmão, Delamar, que trabalha aqui comigo, porque eu estudei no Feliciano Pires. Mas ele foi adversário. Quando eu jogava handebol, ele era adversário, ele era o técnico de handebol do... sabe, Rodrigo? Tu jogava Olimpri, não? Sim, sim. Olimpri. Desculpa fazer um hiato aqui, vou abrir aqui um espaço para dizer isso, que o programa é desse jeito, né? Os jogos de handebol, eu era goleiro, cara, goleiro. Então sofria muito, né? Goleiro de handebol sofre? Sofria muito. E o Hélio era treinador do Dom João Becker. Então havia uma rivalidade entre o Feliciano Pires e o Dom João Becker, e havia uma rivalidade entre o São Luís e o Consul. Quem se saía bem nisso era o Honório Miranda, porque aí o Honório Miranda meio que era o pacificador de tudo, né? E o teu pai era um professor aí que era professor e técnico do handebol. Olha só, paciente, eu sabia, né? Do vôlei, né? Do handebol é novidade para mim, vou conversar com ele sobre isso. Eu me lembro que ele estava lá nas competições sempre, né? Acompanhado. Isso. No vôlei era especialista. Isso. Tá bom. Bom, nossa Carol, seja bem-vinda. Tudo bem, Carol? Só dar uma puxada aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Certo. Gente, e essas 2 notícias aí sobre esses selos aí que Brusque recebe, começando pela hepatite B, qual é a situação de momento de Brusque em relação a isso? Que eu falo? Então, com relação à transmissão vertical, né? Que o selo da hepatite B é um selo novo, que o Ministério da Saúde lançou, complementou, né, esse ano. Antes só tinha o do HIV e da sífilis. E nesse ano ele abriu também a questão de a gente conseguir ver a possibilidade de ter o selo da hepatite B, tá? Para erradicar a transmissão vertical. Da hepatite B, nós não temos caso de crianças com hepatite B no nosso município, certo? Mas para a gente alcançar o selo de erradicação, certificado, precisa alcançar algumas metas para isso. A gente fez um relatório, teve que fazer preencher alguns dados, alguns indicadores de impacto e alguns indicadores de processo. E nessa questão dos indicadores de processo, que é a questão de consultas de pré-natal, vacinação de mulheres em idade fértil, tem vários ali indicadores que a gente precisa alcançar, que fez com que a gente alcançasse o selo prata, rumo à eliminação. Então a gente não recebemos ainda o certificado de erradicação, mas estamos nesse processo. Mas nós não temos nenhuma criança que está sendo acompanhada de hepatite B. Até porque nas nossas gestantes de hepatite B, a gente faz um acompanhamento, elas são acompanhadas, é realizado carga viral, monitoramento, algumas precisam entrar com medicação, outras não, só acompanhamento, e na hora do parto, essa criança, ela recebe, além da vacina da hepatite B, ela recebe imunoglobulina, que o pessoal da vigilância epidemiológica que acaba fazendo essa intervenção, né? Então, não é proibido
a amamentação dessas crianças, né? Só em situações de que tem algum tipo de sangramento, alguma fissura que possa ter contato com o sangue. Então, hoje a gente está nessa situação com relação à hepatite B, com relação à transmissão vertical, né? Uhum. Agora, você fala sobre esse tipo de acompanhamento. Todas as mães aqui têm que fazer esse acompanhamento. Esses são exames que são realizados de forma obrigatória, digamos assim. Todas as mães, seja em rede privada ou no público, tem que fazer esses exames de acompanhamento. Sim, faz parte do pré-natal, do protocolo do pré-natal. No município, nós temos um protocolo que, volta e meia, ele está sendo atualizado. Até esse ano a gente realizou a atualização através da Rede Cegonha. O exame de hepatite B faz parte de um dos exames de rotina para ser feito em todas as gestantes, né? Uhum. Não só de hepatite B, mas também de HIV, sífilis e também hepatite C. E nesse rastreio a gente consegue identificar se tem algum diagnóstico novo de hepatite nessas mães para a gente poder fazer esse monitoramento. Você que é diretora de Vigilância e Saúde, Carol, quais são as ações que a equipe faz assim para chegar a esses números ou chegar a esses resultados? Então, é um trabalho em rede, né? Envolve todos os setores da Secretaria de Saúde, desde a atenção primária, que é a porta de entrada, até o serviço especializado, que é o SAI. Então, é feito esse acompanhamento. A Gisele é a coordenação do Comitê de Transmissão Vertical. Então, eles fazem as reuniões, interligam com o hospital, faz parte desse comitê, atenção primária, assistência à mulher, né, que é a clínica da mulher. Então, todos esses serviços se conversam e vão traçando as metas e os objetivos, né? Quando é identificado alguma situação, eles discutem e buscam por esse serviço para estar aprimorando a qualidade dessa busca ativa e certificar que essa gestante, quando chegar lá na hora do parto, o hospital está ciente dela, para que todos os processos sejam executados e que não tenha essa transmissão na hora do parto. Então, é um trabalho de rede, é um prêmio que, né, a gente buscou que toda a Secretaria de Saúde, todo o município recebe, porque não é só a Gisele lá no serviço que está recebendo essa certificação. Então, é um trabalho em rede de toda a Secretaria de Saúde para que esse objetivo seja alcançado. Uma das formas de prevenção da hepatite ou das hepatites é a vacina, né? Isso. Nós tivemos um período aí de negação muito forte de vacinação, né? E que acabou afetando, claro, a partir da vacina da Covid, mas outras vacinas também acabaram, o pessoal acabou deixando de tomar as doses. Esse reconhecimento que o setor recebe, ele é um indicativo de que o pessoal voltou ou não houve, vocês não observaram nenhuma queda no sentido do pessoal de buscar a vacinação como forma de prevenção para essas doenças? Então, esse é paralelo, né? Brusque também tem um reconhecimento de alguns anos já sobre a vacinação da hepatite B e da BCG. Tem um trabalho diário, de segunda a segunda, pela vigilância epidemiológica, da vacinação de todos os bebês que nascem nos hospitais aqui. Então, assim, não sai ninguém do hospital sem a vacina. Entendi. Então, essa busca é mérito da vigilância epidemiológica, né? Que a gente tem um sobreaviso, nasceu, a gente está lá vacinando. Quando escapa um, a gente faz essa busca e, se precisar, a gente vai em casa vacinar. Mas não escapa mais. Há alguns anos, a equipe de vigilância epidemiológica foi premiada com esse trabalho. E vocês sentiram alguma resistência agora do pessoal? Com essa vacina, não. A gente está saindo agora, finalizou a gincana de imunização. A gente tinha uma cobertura vacinal um pouco baixa, né? Da expectativa que a gente tinha. Mas, assim, a gincana, ela superou. Foram 30 dias de gincana e aplicado 1.300 doses. Então, a gente deu uma subidinha aí na cobertura vacinal. Tem ainda muita resistência. O pós-Covid nos traz bastante dor de cabeça, né? Tem uma grande rejeição pela vacina do Covid ainda, a gente precisa trabalhar isso. Esse ano, desde 1º de janeiro, ela virou obrigatório no calendário dos bebês, né? De 6 meses. E a gente tem essa rejeição, essa fuga das salas de vacina por conta dos pais não quererem vacinar com esta vacina. Só deixa eu falar, tá falando sobre rejeição, mas houve um problema de baixa de estoque de vacina agora recente, tanto é que deu aquele problema que até o próprio prefeito chamou atenção. Olha, tem gente que tem que entregar a carteira de vacinação para fazer matrícula e houve essa baixa de estoque. Isso foi normalizado? Isso, a gente tem algumas vacinas ainda entrando em desabastecimento.
para regularizar mesmo assim só a partir de março, mais ou menos, é a previsão do Ministério da Saúde. O que a gente tem em rede acabando, a gente não tem reposição. A vacina do Covid, que era uma que estava em falta há alguns meses, ela chegou bem no meio da nossa gincana. E quem teve algumas vacinas, a varicela, se eu não me engano, estava em falta também. A gente acabou tendo a oportunidade, através de uma nota técnica, substituir por outras que contemplam aquela junto, né? Não tivemos grandes desabastecimentos durante o período de rematrícula. Poucas crianças ficaram sem completar o calendário. É feito campanhas? Tem alguma campanha em andamento? Como é que é ela é sazonal? Como é que são feitas as campanhas? A campanha de vacina? Não de vacina. Em relação às mães aí, de procurarem atendimento, como é que é feito isso? Então, é feito o trabalho pelas salas de vacina, né? Sim. Pelas equipes de estratégia. E também, durante o ano, o Ministério da Saúde vai soltando algumas campanhas mais incisivas, né? A gente tem a campanha da polio, que é o surgimento do Zé Gotinha com a campanha da polio, né? A gotinha. Hoje ela sai a gotinha, ela entra para injeção também, né? Mas vem aí. Então, durante o ano, a gente tem várias campanhas que vai a do sarampo, a da influenza. E fora isso, as equipes têm como estratégia buscar os familiares, né, em atividades dentro da rede escolar. E as mãezinhas, quando aparece uma gestante, já é dentro do consultório, já é ofertada as vacinas para estar colocando em dia, porque tem vacinas que a gestante precisa ter, toda gestação ela precisa estar reforçando. Sabe que essa questão da rejeição à vacina, ela tende a cair, né? Até porque já teve condenações aqui em Santa Catarina de famílias. Acho que Schroeder foi uma delas. Eu lembro de 3 casos aqui em Santa Catarina que os pais foram condenados pela justiça a partir de ação do Ministério Público por não aplicarem, né? E que agora da Covid faz parte do quadro nacional, né? Então eu acredito que vai, viu, Dilei? Tende a diminuir um pouco essa rejeição, né? Mas o fato curioso é que no caso da hepatite B já não há uma resistência, né? A maior rejeição vem pela vacina do Covid. É aquela dúvida, né? Uma vacina feita em tão pouco tempo, né? Eu acho que esse é o grande argumento. É algo né? recente. A hepatite B já não é são algo... muitas doses, né? Sim. E também aí um pouquinho dessa rejeição da vacina do Covid, ela esbarra na vacina da dengue também. Certo. A gente teve uma grande dificuldade agora com a gincana, a gente conseguiu elevar um pouquinho os números, mas tem uma rejeição com a vacina da dengue também, que não é uma vacina nova, né? A rede privada já tinha essa vacina, ela só entrou esse ano para o calendário público. Qual vai ser a disponibilidade de dose de vacina de dengue para esse ano? Porque agora chega essa situação. Eu lembro quando a gente falou sobre isso na última temporada de dengue, né? Foi lá no começo desse ano, que não havia um estoque muito grande de doses, enfim, para público. O que a gente pode dizer assim? Vai ter quantas doses de vacina de dengue você vai estar disponível? Quais serão os públicos que vão poder tomar essa vacina da dengue? Então, o público não alterou até o momento, é de 10 a 14 anos. Brusque recebeu um quantitativo de 8.000 doses. E é o que tem, né? Então, 8.000 doses da primeira e segunda dose, que são 2 doses, e não teve essa ampliação porque não ampliou o público até o momento. Então, a gente não chegou às 8.000 doses ainda, as crianças não fizeram essa busca, as equipes ainda estão buscando nas unidades escolares, né? Convidando para vir fazer essa vacina. Como eu digo, tem rejeição ainda dessa vacina, é uma coisa que a gente esperou muito, né? E teve rejeição. O que me chama a atenção é que o número de doses é pequeno, né? Porque, por exemplo, se tivesse dose para você ampliar o público, você ampliaria? Por causa da faixa etária ainda, né? Então, a gente acredita que nos próximos anos tenha um aumento, porque hoje precisa estar completo esses 8.000 adolescentes que a gente tem no município e todo a nível nacional para estar ampliando essa dose, né? Porque a oferta de insumos ainda é baixa. Então, o laboratório não consegue entregar mais do que isso para o Ministério estar ampliando esse público. E sobre o HIV? Sobre o HIV e também, Gisele, sobre... Estamos vendo o dezembro vermelho, né? Isso. Qual é a situação, no geral? Nós vamos falar da mãe e das crianças, né? Mas vamos falar em geral. Como é que está a situação de Brusque? Então, Brusque, nós estamos hoje com 1.126, últimos dados que eu peguei essa semana para poder trazer para vocês.
1.126 pacientes, né, pessoas vivendo com HIV/AIDS que estão acompanhando conosco, certo, no nosso serviço. Com HIV, não adquiriram a doença ainda. Não, HIV/AIDS. Eu não tenho separado dados para dizer quantos desses são já chegaram a uma situação AIDS, mas são pessoas portadoras do vírus do HIV que fazem acompanhamento no nosso serviço. Dessas, 909 são residentes de Brusque. Ou seja, além de a gente atender a população de Brusque, a gente também atende um quantitativo de outros municípios que acabam vindo receber medicação e assistência conosco. Por quê? Porque o vírus do HIV, as pessoas têm a questão do sigilo, né? Sim. Então, elas têm direito a escolher aonde elas querem fazer esse tratamento. Então, temos pessoas que são geralmente é da região próxima, né? Do nosso município, porque como tem que, com frequência, buscar medicação, né? Que é oferecido pelo SUS. Então, eles acabam vindo de regiões próximas. Temos pessoas de Gaspar, Blumenau, São João Batista, Botuverá, Guabiruba, Itajaí, Balneário. Então, o que faz que chegam a ser esses 1.126 pacientes, né? E estamos hoje com 909 do nosso município, vivendo com HIV, que faz acompanhamento conosco. Todos os medicamentos são fornecidos? Os medicamentos para controle? Sim, é o chamado coquetel, SUS, né? Coquetel. Isso, a gente chama de antirretroviral. Não, mas assim, popularmente a gente vê no jornalismo todo coquetel. Aliás, até parece, porque se fala muito na vacina contra a AIDS, a vacina do HIV. O coquetel já passa a ser uma vacina, porque diminuiu o número de medicamentos em relação aos últimos anos? Não diminuiu. O que acontece? Você diz com relação à quantidade de comprimidos? Isso, a quantidade. Sim. Hoje nós temos pacientes que tomam 1 comprimido por dia ou 2 comprimidos por dia. Né? Os esquemas, a gente chama de esquema preferencial. E o que faz a diferença de quem toma 1 e de quem toma 2? É muito dos tipos de antirretroviral que tem disponível, né? Então, tem alguns que eles... hoje a gente trabalha com a questão de a melhoria, né? Até das nossas medicações. Então, os nossos antirretrovirais estão mais potentes, né? Tem alguns antirretrovirais, algumas pessoas que têm algum tipo de resistência que não possa tomar aquele medicamento específico e acaba tendo que alterar o esquema da medicação. Então, a gente tem um arsenal de antirretrovirais que são... o médico acaba individualizando a prescrição dependendo da condição da pessoa. Porém, às vezes pode ter um problema renal, né? Que algumas medicações são nefrotóxicas ou hepatotóxicas, ou se a pessoa tem alguma comorbidade que precisa alterar essa medicação. Mas o esquema preferencial hoje que nós temos nacional para todo paciente que tem o diagnóstico, a gente usa o tenofovir com lamivudina num comprimido e o dolutegravir em outro comprimido. O objetivo dessas medicações é fazer a supressão viral, que é o quê? A quantidade de vírus ficar praticamente zerada na corrente sanguínea. Uma vez estando zerada esse vírus na corrente sanguínea, faz com que a pessoa tenha melhor qualidade de vida e também evita transmissão. Já é comprovado que quem tem carga viral zerada há mais de 6 meses e uma boa adesão não transmite. Não transmite. Né? Então, o Ministério da Saúde... O Ministério da Saúde não, é mundial, que o objetivo até 2030 tem uma meta de que a AIDS não seja mais um problema de saúde pública. E a gente chama de meta 95, 95, 95. Que é o quê? Para a gente alcançar 95% das pessoas serem diagnosticadas. Dessas 90 que portam o vírus, dessas 95, nosso objetivo é que 95% estejam em tratamento da medicação e das 95 em tratamento estejam com supressão viral, ou seja, não estejam contaminando, não estejam transmitindo, né? E também não estejam adoecendo, melhorem a qualidade de vida, melhorem a função imunológica, para evitar com que adoeça e vire a ter uma condição AIDS, né? E o cidadão consegue ter qualidade de vida normal até
Sim, as pessoas hoje que convivem com o vírus, né, elas têm que tomar diariamente a medicação. Infelizmente, a gente não tem a cura, mas nós temos medicações que controlam esse vírus e fazem com que a imunidade volte a recuperar e tenha uma qualidade de vida, né? Hoje a gente diz que as pessoas estão morrendo com o vírus, mas não do vírus, né? Então, as pessoas acabam adoecendo, né, de problemas, estão tendo uma melhor qualidade de vida, estão adoecendo de problema cardíaco, problema de diabetes, né? Enfim, outras patologias, né? Covid. Outras comorbidades, né? Claro que se a pessoa não toma medicação, né? Infelizmente o vírus volta a reativar, volta a causar danos na imunidade da pessoa e ela pode realmente adoecer, ter outras comorbidades, né, que a gente chama de infecções oportunistas por conta da imunidade muito baixa e vira a ter o óbito. Agora, em relação às gestantes, nós temos situações de gestante com HIV e que também faz esse... Como é que funciona isso no controle de vocês aí em relação às gestantes? Sim. Nesse ano nós tivemos 9 gestantes acompanhando conosco até o momento. Algumas já tiveram seus bebês, outras ainda estão acompanhando. Desde que eu estou trabalhando no serviço, que já faz 10 anos, né, para falar, não tive nenhum caso de uma criança que acompanhou, que a mãe tinha, que era portadora do vírus e que veio a contaminar o seu bebê. Isso é uma fala que eu também faço para elas, até para elas se acalmarem, né, com relação a isso. E a grande maioria dessas nossas gestantes, elas já portavam o vírus antes de engravidar. Então, elas já eram pacientes que tinham um diagnóstico anterior à gestação. Mas temos algumas bem pontuais que descobriram o HIV durante a gestação recente. Então, a gente acaba... O que a gente faz? A gente fornece um antirretroviral. Esse diagnóstico é pelas unidades de saúde, é um trabalho em rede, né? Então, a gente acaba identificando essas gestantes, entramos com antirretroviral, fazemos um acompanhamento de carga viral, fazemos orientações. Na hora do parto, a gente já informa o hospital. Antes do parto, a gente já identifica qual é o hospital que ela vai ter o seu bebê. Encaminhamos um kit parto, que a gente chama. A gente encaminha a medicação específica para aquela parturiente, né? Para gestante. E é feito um trabalho. O bebezinho recebe 28 dias um coquetel. Sim. E realizamos algumas cargas virais dessa criança e fazemos o acompanhamento também dele até 1 ano e meio de idade. E a criança pode ser amamentada normalmente? Não, a criança não é amamentada. Assim, o nosso país não recomenda a amamentação, independente se a mãe tiver com carga viral zerada, se ela tem uma boa adesão, não se fornece amamentação. A criança, ela recebe uma fórmula infantil durante 6 meses. Então, assim, nós pelo SUS a gente garante isso para essa mãe. Então, a gente agenda uma consulta com a nutricionista. A nutricionista acompanha essa criança e vai oferecendo a fórmula infantil que a rede disponibiliza para essa mãe. Como é que é a questão psicológica, a questão emocional de uma mãe com o HIV que descobre o HIV quando vai fazer o pré-natal, né? Você disse aí que tem caso, houve casos, né? Como é que é a questão emocional de uma mãe por conta até do preconceito que se tem em relação ao HIV, né? Hoje, bem menos. Bem menos. Mas eu sou da geração que vivenciou isso lá nos anos 80 e você viu aí várias figuras públicas importantes da cultura brasileira, né? Que morreram, infelizmente, em função figuras internacionais aí, que não cabe aqui registrar o nome, mas vem na memória de quem está nos acompanhando agora, vários deles. E a forma como terminaram essas pessoas. Então, era uma doença, entre aspas, maldita. Então ficou aquela imagem da minha geração, da nossa geração. Vocês mais novos do que eu, mas também da nossa geração ficou, né? Ficou aquela imagem, não ficou pô, o HIV mata. O HIV uma sentença de morte. Uma sentença de morte, exatamente.
E hoje, como é que é hoje, quando vocês que estão ali na linha de frente, vocês que atendem essas pessoas, como é que é a questão psicológica de uma mãe? Eu sou muito curioso de saber isso. Comportamento, como é que ela trabalha essa coisa da gestação, sabendo que fica sempre, apesar da garantia da ciência, do trabalho de vocês, que não, fica tranquila que, né, fazendo o procedimento certo, não vai contaminar a criança. Mas como é que é o trabalho psicológico também? Isso, o trabalho ele começa desde lá no momento que ela tem o diagnóstico, que é na unidade de saúde. Como tem a questão de, como eu falei anteriormente, né, faz parte do protocolo de pré-natal realizar essa testagem na gestante e nos seus parceiros também. Ali mesmo, já quando se tem um diagnóstico, a própria equipe da unidade de saúde já acolhe essa gestante, se identifica que, se ela se abalou, tem emocionalmente ficou mais abalado, assim, ele já entra em contato com o nosso serviço, assim, de imediato a gente acolhe ela, a gente já programa de estar atendendo quanto antes essa gestante, né? Para que a gente possa fazer esse atendimento justamente para orientar ela bem nesse sentido que você falou. Mostrar que é possível, que a gente vai acompanhar a criança, o quanto antes ela entrar com a medicação, tomar certinho, ter uma boa adesão, não ficar falhando nas tomadas de medicação, ela vai conseguir ter o seu bebê. E é muito individual, né? Então, assim, nós temos aquelas gestantes que, como você tinha falado, né? Pode ser daquele tempo nosso, de que, né? Muito vai do preconceito, do conceito que a pessoa tem com relação ao HIV. Sim. Hoje, as pessoas mais jovens já têm uma visão diferente da nossa, que já passou dos 40. Tem uma visão diferente, então... Até porque eu vi numa estatística que são hoje os que mais... são atingidos, e parece como se fosse uma gripe, realmente um resfriado para eles. Então parte muito do conhecimento que tem sobre o HIV. Então a gente sempre trabalha explicando o que é o HIV, falando do tratamento, a gente explica sobre o tratamento da criança. Claro que a gente acaba tendo que falar de que ela não vai poder amamentar, né? Mas a gente fala, a gente acaba passando que ela vai ter todo o suporte, né? Temos também atendimento psicológico no nosso serviço. A gente tem assistente social, psicólogo, além de médico e equipe de enfermagem. Então e é um acompanhamento durante toda a gestação, né? E não só durante a gestação, mas depois, porque essa criança ela vai realizar até 3 meses de vida 4 cargas virais, a gente faz o monitoramento, né? Então ali, além de ela passar pelo pediatra, ela acaba indo ao nosso serviço e a gente dá esse apoio também se precisar. Tem alguma campanha em andamento agora no mês de dezembro em relação a, Carol, sobre o Dezembro Vermelho, aí, que é o combate ou é a conscientização em relação aos cuidados sobre o HIV? Isso. A gente fez um primeiro momento, que era o dia mundial, no dia 1º de dezembro, Sim. né? Então a gente participou junto com a CDL no Super Sábado Fácil, que foi realizado lá no Dom Joaquim. A gente fez esse primeiro momento já ofertando a testagem, né? E conscientizando as pessoas que estiveram por lá. E agora a gente tem programado para a próxima sexta-feira 13, um dia meio, né? Sexta 13. A gente vai estar no centro com a equipe do SAI, fazendo uma conscientização, uma abordagem. É meio que uma blitz no semáforo e caminhando pelo centro. Nessa sexta-feira, abordando a população que estiver por ali, para conscientizar. Uns mimos, a gente trouxe um mimozinho, a gente vai estar distribuindo nesse dia. É uma camisinha feminina que legal. é um... Aqui é uma camisinha feminina? Isso, e a masculina, né? Então, a feminina ainda parece, assim, quando a gente fala da feminina, parece que ainda é um monstro, né? Opa, parece. Assim, parece, eu nunca vi. Só, lógico, vi na internet, mas assim, Posso ficar com essa? Ótimo. Legal. Abre. Aqui, ó. Vamos abrir, pode ser? Pode abrir. Tem algum problema? Dá uma olhadinha aí. Depois a gente manda um pro garoto aqui. A cara dele. Ainda bem que a tua mãe não tá ouvindo, né? Ainda bem que tua mãe não tá assistindo. A mãe dele cuida dele. A ideia desse dia 13 estar levando a conscientização, tirando dúvidas da população ali com a equipe disponível, né? No centro, que é onde a gente concentra
população durante o horário normal de circulação, né? Durante o horário comercial. Então a equipe vai estar ali, a gente tem a vontade de levar o Zé também, que é uma figura, né? Para conscientizar também sobre a vacinação. Sim. E nesse dia, a população que quiser encontrar a gente, o Zé e toda a equipe do SAI para tirar dúvida quanto ao uso de preservativo, acesso ao serviço e todas as dúvidas quanto às doenças que a gente atende ali, a equipe vai estar por lá das 9h30 às 11h30. Vocês estão aqui na Policlínica? Não, a equipe do SAI fica na Vigilância, no prédio da Vigilância, lá embaixo, na Renovil. Em frente à Renovil. Certo, na Rua do Centenário. Na Rua do Centenário. Tem uma pergunta, desculpa, pode concluir, Carol. A gente concentra ali, então, o serviço especializado, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. Tem uma pergunta aqui da Vanilda Pianésia. Bom dia, gostaria de que perguntassem a elas quem tem lúpus eritematoso sistêmico se pode tomar a vacina da dengue. Aí é contigo. Primeiro eu tenho que ver qual é a idade, né? Ela não passou a idade aqui. É lúpus, é isso mesmo? Lúpus sistêmico, eritematoso sistêmico. Tem algumas contraindicações. A gente não tem conhecimento de todas as contraindicações porque a gente trabalha com um público ainda de 10 a 14 anos, né? Mas é importante estar fazendo sempre a consulta com o médico responsável pelo tratamento para ver a orientação dele. Só uma coisa, a vacina da dengue é só 10 e 14, mas com indicação é diferente, por exemplo, se houver indicação médica, vocês não podem aplicar. Não. Não. Só dentro dessa faixa etária. Fora dessa faixa etária tem a rede privada que oferta essa vacina, né? Sim. Sim, tá. Agora tá explicando. Deixa eu só... Eu estava pensando para fazer essa pergunta, você já respondeu quando eu pensava. Eu sei que tá fora da época, mas eu gostaria de aproveitar essa situação. A gente sabe que, por exemplo, vocês fizeram muitos apelos, e não só aqui em Brusque, quanto à baixa procura pela vacina da gripe. Claro, já fechou essa questão da vacina da gripe, mas a procura foi baixa mesmo? Não conseguiram bater meta? Foi baixa. Foi baixa, a meta não foi alcançada. A gente ofertou ela ainda durante a gincana, mas foi baixa. Mas ainda está sendo ofertado. Ainda tem alguma coisa. Mas voltamos agora, o Amazonas já iniciou a campanha de vacinação da influenza, porque eles têm um período de sazonalidade diferente. A nossa deve começar em março, abril. Então, ano que vem a gente volta a bater e a convidar a população para a sala de vacina para a influenza, né? Que todo ano ela vem com a cepa renovada. Certo. E é interessante que agora, desde outubro, depois do feriadão do dia 12 de outubro, a gente está tendo uma crescente de casos de influenza e de Covid aí. Fica os dois mascarados aí. O maior número de respiratório é a influenza mesmo. Então, assim, por quê, né? Tinha vacina disponível, né? E ainda está tendo muitos casos. Guabiruba esse ano registrou o óbito de uma jovem de 28 anos, se eu não me engano. A jovem, né? Sim. Muito jovem. Sim. Porque não buscou pela vacina. São doenças evitáveis, vacina disponível, né? Eu sempre procuro a vacina da gripe, sempre, quando abre para público geral, né? Primeiro vocês abrem para o público, para crianças e depois vocês abrem para o público geral. Ela, já há 2 anos, ela já vem diferente na disponibilização. Antes a gente abria os públicos em etapas, né? Meio que semanal ou quinzenal, ia liberando o público. Agora ela libera todo o público-alvo de uma vez, num período, para contemplar o público, o geral, mais cedo. Porque a ideia até abril, até no máximo metade de abril, tá todo mundo vacinado para estar com a imunidade pronta para enfrentar a nossa frente fria que vem, né? Que a gente... Tá meio confuso esse ano, né? O programa a gente já falou de hepatite B, falamos... Falta dengue. Dengue, falamos sobre o HIV, situação da dengue, a campanha. Mas faltou uma coisinha. É um assunto que deveria ser fatiado. Desculpa usar a expressão, mas deveria ser fatiado porque todos são muito importantes, principalmente em relação à conscientização, né? Ou as doenças sexualmente transmissíveis. A gente fala em HIV, fala em AIDS, principalmente o HIV no caso, mas a última vez que eu entrevistei um infectologista aqui de Brusque, o doutor Ricardo, acho que foi, quando é que foi, Valdomiro? Você lembra se foi ano passado? Esse ano não foi. Não foi, então foi ano passado. Ele falou de tudo e ele disse, olha, vocês não fazem ideia a preocupação em relação a outras doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis, por exemplo, né? Sífilis. Mas vamos rapidamente, eu sei que o nosso tempo é adversário aqui, mas eu tenho que falar sobre isso porque isso é conscientização. E a nossa ideia do programa, e vocês são profissionais da área, é passar isso. Qual é a preocupação em relação às outras doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis? Então,
Eu também sou enfermeira do programa da sífilis, né? O tratamento da sífilis é feito nas unidades de saúde. Mas só uma pergunta, Brusque é uma cidade que tem um número grande, assim? Temos, até hoje, nesse ano, eu não sei exato, porque eu não trouxe aqui, mas nós temos mais de 200 pessoas notificadas esse ano com sífilis, tá? Desculpa dizer, mas parece que é adquirida. Parece que é um tabu. Existe um tabu, ninguém quer falar sobre isso. A rádio não pode falar sobre isso, é feio falar sobre isso. Você tem que falar, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Então, nós temos em torno de, não sei os números quebrados, mas tem mais de 200 pessoas já notificadas nesse ano com o diagnóstico de sífilis adquirida, tá? Gestantes com sífilis, nós temos sempre uma média de 30, 36 gestandos que a gente está acompanhando com sífilis. E só descobre também quando vai fazer o pré-natal, é isso? Sim, sim. Na hora do pré-natal, elas também fazem o exame de sífilis, aí identifica e essas gestantes a gente acaba monitorando, certo, né? Tem que fazer o uso do benzetacil para evitar com que esteja uma sífilis congênita. A sífilis congênita é mais complicada, né? É mais complexa. Nós temos hoje 9 casos, já nesse ano, de sífilis congênita, de mãe que não tratou adequadamente ou que na hora do parto identificou que esse exame deu alterado e a criança precisou ficar 10 dias internada no hospital recebendo o benzetacil. Ainda é um problema sério de saúde pública, por mais que as pessoas usem o preservativo, mas a gente sabe que a sífilis, só o contato por mucosa ou uma pele que tem alguma abrasão, né, uma fissura, já pode transmitir. Então, assim como a gente tem a meta até 2030 deixar o AIDS de ser um problema de saúde pública, a sífilis a gente ainda não conseguiu controlar. E é uma doença tão antiga, né? Antiga, e a gente ainda está tendo muitos casos. Eu acho que é importante a gente ter esse momento para falar que precisa estar conscientizando a pessoa do uso do preservativo, né? Uma relação sexual segura, mas é um problema que a gente ainda enfrenta bastante. Gisele, muito obrigado. Dilei, só uma pergunta rápida, até o Matheus lembrou aqui, aproveitando a presença das meninas aqui, sobre a questão da dengue. Como é que está a dengue hoje? Qual é o estado que se encontra Brusque em relação a esse tema, Carol? Então, olha só. Tem que aproveitar para trabalhar. Tem que aproveitar. Fazer 2 programas. Para fazer 2 programas. A vigilância tem bastante assunto. A gente é uma caixinha de surpresas na vigilância. Né? Todo dia aparece alguma coisa nova. Então, a gente participou agora no mês de novembro, participei de 2 momentos no estado. Um com o Ministério da Saúde, a OPAS, que selecionou Brusque para estar lá participando, trazendo algumas novidades, mas que ainda não chegaram para o município. A gente tem um alerta muito grande para iniciar em outubro. Aí não aconteceu porque está tendo muita chuva, né? O mosquitinho está lá. Aí veio para novembro e o alerta só está crescendo. Agora, então, acredita-se que para final de dezembro até a primeira quinzena ali de janeiro começa a pipocar os casos e quando aparecer vai ser alarmante. A gente tem esse alerta grande no estado. Joinville viveu o ano inteiro, Blumenau também passou o ano inteiro com dengue. A gente teve essa parada, né? Essa baixa nos casos agora, no período ali, a gente foi no pico até abril. E de abril para frente a gente começou a ter uma diminuição de casos e a gente está nesse conforto até o momento, né? Mas o que eu preciso alertar a população? Tem muito foco de dengue, muito foco do mosquito, né? E assim, a mosquitinha coloca de 400, 500 ovos. Tem-se o estudo que 50% desses ovos já nascem contaminados. Então, a partir do momento que a gente tiver um ambiente propício, vai começar a eclodir esses ovos e a gente ter a circulação do vírus com o mosquito. Um paciente contaminado, ele contamina um mosquito e pode contaminar 5, 6 pessoas nessa trajetória de vida da mosquita que busca pela alimentação, né? Então, a gente precisa conscientizar essa população que a dengue vai bater na nossa porta de novo. Por mais que as equipes estejam trabalhando, né? Pois é, vai aumentar essa equipe? Então, os monitores, por exemplo, o pessoal que sai na rua para... A gente tem buscado junto à secretaria, né? Porém,
o financiamento do agente de endemias, ele é diferente do financiamento do agente de saúde. Certo. Então, hoje o Estado precisa estar buscando um reenquadramento no quantitativo dos agentes junto ao Ministério da Saúde, porque Santa Catarina, quando foi revisto o quadro, em 2014, Santa Catarina não tinha dengue, então não precisava de tanto agente de endemias, né? Sim. E a gente está lutando junto à Secretaria de Estado para ter essa ampliação do quadro, que daí a gente consegue ter um fôlego maior aqui no município. Hoje o Ministério da Saúde ajuda o município com 11 agentes e os demais são conta própria. Então acaba ficando um pouquinho difícil e pesado para estar ampliando, né? Mas essa fiscalização, ela está acontecendo, ela acontece o ano todo, inclusive no inverno. Sim. Eu me lembro que teve um ano ou dois que inclusive vocês fizeram junto com a Secretaria de Obras, imagina aquela campanha para recolher entulho, né, que estavam colocando, né? Isso. Esse ano, no primeiro semestre, aconteceu algumas. Certo. A gente teve um impasse agora em relação ao onde descartar os entulhos. A gente está buscando isso junto com a Secretaria de Obras. Ontem ainda estive em uma reunião com o pessoal da Veolia para estar retomando esses mutirões. A Secretaria de Obras é um parceiro, assim, incrível quando a gente identifica alguma coisa com água parada que precisa estar puxando, né, drenando essa água. A Secretaria de Obras é parceiro e o mutirão também é muito parceiro. A gente vê que o resultado do mutirão de limpeza é incrível. Em 2022 a gente fez mutirão de limpeza durante eu peguei a coordenação do programa em abril. E de abril até dezembro a gente fez mutirão quinzenal. E era entulho que era para. Eu me lembro que era uma quantidade gigante. A cidade foi limpa, né? E aí a gente colheu os resultados em 2023. Que a gente saiu de 5 mil casos em 2022, com 11 óbitos. Em 2023, 132 casos sem óbitos registrados no município. Aí, em 2023, a gente teve essa dificuldade de estar realizando, de manter esse mutirão por conta desse descarte correto dos entulhos, né? Porque a gente não só elimina o potinho de água, um vaso, a gente faz a limpeza geral do quintal, a gente convida a população para limpar esse quintal, que daí já elimina tudo que pode estar proliferando qualquer tipo de animal, né? Então, hoje a gente colhe o fruto do não mutirão de 2023 com esses 3.500 casos e 3 óbitos. Então, é a nossa batalha diária retomar esse mutirão, que é muito importante para a limpeza, e conscientizar a população, né, de estar limpando o pátio, estar eliminando toda a proliferação, toda a possível proliferação aí do mosquito, que não tem a fórmula mágica, se não for eliminando os criadores.